20 anos depois, o Talibã vem, demonstra força e toma o Afeganistão de volta a partir das principais cidades e encerrando com a capital, Cabul. O que é que isso vai representar daqui para frente? A gente tem vários pontos para serem discutidos, né, a partir de agora, e a gente chamou aqui para participar do Band News Station o integrante do grupo de análise da conjuntura internacional da USP, também colunista do jornal Folha de São Paulo, Jaime Spitzkowski. Jaime, muito obrigada pela participação hoje por aqui. A primeira coisa que eu queria te perguntar é com relação ao posicionamento do presidente americano Joe Biden, né? Depois de muita expectativa, ontem o Joe Biden fez um pronunciamento à nação e a todo o planeta, porque todo mundo parou para ouvir o que ele dizia. O que é que você achou desse pronunciamento e não te causou um certo estranhamento ele dizer que esperava uma resistência um pouco maior por parte do Afeganistão? Bom dia, Carla. Muito obrigado pelo convite. Sobre o pronunciamento de Joe Biden, a ideia mostra, ou a declaração do presidente mostra claramente o quanto os Estados Unidos não entendem o Afeganistão. E isso é uma característica que marca a intervenção dos Estados Unidos não apenas nesse país que hoje é foco da atenção internacional. Se a gente olhar para o Iraque, a gente vai ver que a invasão norte-americana em 2003 também fracassou do ponto de vista da ideia de construir uma democracia naquele país. E se a gente der mais um passo para trás na história, a gente vai ver a Guerra do Vietnã. E houve uma declaração certa feita de um secretário de Defesa dos Estados Unidos, à época da Guerra do Vietnã, Robert McNamara, e ele disse o seguinte sobre o motivo dos Estados Unidos terem perdido aquela guerra. Ele disse: os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã porque não conheciam o Vietnã. E eu aplico essa frase do McNamara ao episódio do Iraque e ao episódio do Afeganistão. Os Estados Unidos, por mais incrível que pareça essa ideia, têm uma enorme dificuldade em entender as culturas locais, a realidade local dos países onde ele traz, sejam operações militares ou até mesmo operações diplomáticas. É uma característica que ajuda, a meu ver, muito a explicar por que os Estados Unidos fracassaram nesse processo de retirada do Afeganistão, com essas cenas trágicas que a gente tem visto nos últimos dias, Carla. Pois é, Jaime. Agora, a gente conhece o Talibã, de fato, né? Você está dizendo que os Estados Unidos não conhecem a realidade do Afeganistão e de outros tantos territórios, outras tantas culturas. A gente conhece o Talibã porque agora nos é apresentado uma outra face do Talibã, talvez um pouco mais soft, um pouco mais light, que até negocia e faz acordos. Inclusive, eu queria te ouvir também com relação a esse acordo, entre aspas, feito pelo presidente americano Donald Trump para retirar gradualmente as tropas americanas do Afeganistão. É possível negociar com o Talibã? Como negociar com um grupo que não respeita direitos humanos absolutamente, faz toda uma nação refém nesse momento? É verdade, Carla. O Talibã, eu não acredito que mudou. O que mudou foi o mundo ao longo de 20 anos. Ou seja, 2 décadas atrás, o Talibã tinha grande apoio de setores muito conservadores de algumas partes do mundo muçulmano. Esse apoio diminuiu drasticamente por conta das repercussões do atentado do 11 de setembro, das ações dos Estados Unidos, da mudança de postura de alguns setores. E, portanto, o que mudou é o mundo. Então, hoje, o Talibã, 20 anos depois, ele vai ter que enfrentar uma realidade internacional distinta. Essa realidade internacional, a meu ver, é muito marcada por um fenômeno: a ascensão da China. O que a China é hoje é muito diferente do que ela era há 2 décadas. E eu acho que a China é o grande fator que tende a, digamos, tentar limitar os excessos e as violações provocadas pelo Talibã. Por quê? Porque a China, primeiro, muita gente esquece, tem uma pequena fronteira com o Afeganistão, de 76 quilômetros.
O território afegão encosta na China, na parte mais ocidental da China, onde Pequim enfrenta um movimento separatista de um povo também muçulmano chamado uigur, e sobre o qual Pequim coloca uma enorme repressão. Então, a China, ela não quer que o Talibã estimule mais o movimento separatista uigur. Então, a China tem um interesse estratégico de tentar, na medida do possível, fazer com que o Talibã seja menos radical e vai pressionar o Talibã nesse sentido, oferecendo ajuda econômica. Esse é o nome do jogo. Ou seja, Carla, o Talibã eu não acredito que mudou. Em resumo, o que mudou é o mundo. Sem dúvida. Bom, mas além desse interesse regional, né, da China, dessa fronteira, vamos falar nos interesses globais. A Rússia também, né, não retirou ali diplomatas do Afeganistão numa clara demonstração de que também se coloca na mesa de negociações com o Talibã. Como é que a gente pode imaginar uma nova ordem mundial a partir disso, né? E outra, um ouvinte mandou mensagem um pouco mais cedo e eu queria ouvir a opinião de um especialista com relação a isso, dizendo o seguinte: na verdade, China e Rússia sempre mantiveram o Talibã, abasteciam com armas, abasteciam eventualmente até com dinheiro, e agora eles estão colocando tudo às claras, né? Colocando as cartas na mesa e fazendo essa admissão pública de que já estabeleciam relação, né? Já tinham uma certa conexão com o Talibã. É verdade isso, Jaime? Bom, vamos por partes, Carla, são perguntas muito pertinentes e muito interessantes. Primeiro, o aspecto da nova ordem global. O que esse episódio demonstra é efetivamente que o século XXI está reordenando forças sobre o tabuleiro, e a própria decisão americana de sair do Afeganistão tem a ver com o eixo principal da política externa norte-americana, seja de um governo republicano, seja de um governo democrata. Que eixo é esse? É o chamado conceito de pivô para a Ásia. O mais importante para os Estados Unidos hoje é conter a ascensão da China. A China é o primeiro país desde o fim da União Soviética que coloca em xeque a hegemonia norte-americana. Portanto, há 20 anos, o epicentro da política externa norte-americana era o Oriente Médio. Por quê? Pelo combate ao terrorismo, pela importância do petróleo. Tanto o terrorismo quanto o petróleo perderam espaço na agenda dos Estados Unidos. Quem ganhou mais espaço é a China. Então, o esforço norte-americano nos últimos anos é de tirar a presença do Oriente Médio e transferir para o extremo oriente da Ásia, tanto presença militar quanto presença diplomática. Não tem dúvida, eu não diria que o apoio da Rússia e da China foram oficiais no sentido de transferir dinheiro ou armas para o Talibã. Não acredito nisso. Há acusações nesse sentido, mas eu particularmente não acredito que isso tenha ocorrido. O Talibã se financia e se arma de outras maneiras, não é? E se isso tivesse sido efetivamente ou tivesse ocorrido, eu acho que nós teríamos provas inequívocas mostradas pelos Estados Unidos. Claro, há acusações nesse sentido, há inclusive investigações norte-americanas sobre papel russo no Afeganistão, mas isso ainda é tema de muita discussão. Ao mesmo tempo, não há como negar que Moscou e Pequim veem com muitos bons olhos a diminuição da presença americana naquela região. A Ásia Central, onde está o Afeganistão, ela é uma região que tem fronteiras, tanto com uma área de influência da Rússia, lembrando que o norte do Afeganistão encosta nas ex-repúblicas soviéticas, de nomes muito exóticos, Tadiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomenistão. E essas repúblicas, elas são zona de influência de Moscou. Então, Moscou, que também teme o terrorismo islâmico, vamos lembrar o fundamentalismo islâmico, vamos lembrar que a Rússia, ela enfrentou o separatismo tchetcheno, ela também quer conter a influência do Talibã naquela região. Ela não tem interesse
em que o Talibã também se fortaleça muito. Ela tem interesse na saída americana, mas ela tem que equilibrar isso com um certo posicionamento de não permitir ao Talibã estar muito fortalecido. E a China, ao mesmo tempo, também encosta naquela região. É isso que faz do Afeganistão ser uma peça historicamente importante no tabuleiro da Ásia. Lá nós tivemos intervenção britânica, tivemos intervenção soviética e, mais recentemente, intervenção americana. Ou seja, o Afeganistão é uma peça fundamental para países que tenham interesse no tabuleiro asiático, em particular na área central do continente, Carla. Jaime, vou então para encerrar, né? Porque já vi que tem um cachorrinho aí que tá chamando a sua atenção, né? O Jaime já nos avisou antes o seguinte: olha, talvez o meu cachorro possa latir durante a entrevista. Eu disse, não, tudo bem, não tem problema. Inclusive tem um retrato lindo do lado dele ali. É um cachorro também, Jaime? Eu tô enganada. Não, é verdade. Eu só ia corrigir a sua fala no sentido de que não é no singular, é no plural, Carla. São vários cães que eu tenho aqui, é uma paixão que eu tenho. Eu tenho uma pequena matilha aqui no meu sítio. Ah, isso é demais, isso é incrível. Então, para não atrapalhar mais essa matilha, eu penso o seguinte, Jaime, uma nova invasão americana parece fato descartado, né? Inviável absolutamente. Além disso, quais outras tropas poderiam interferir novamente no Afeganistão? Primeiro de tudo, né, se você imagina uma nova interferência, se seriam tropas aliadas, vamos colocar assim, dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, né, Reino Unido, enfim, Israel, ou então existe a possibilidade de que tropas russas novamente possam voltar a ocupar o espaço afegão aí, no sentido de aliadas ao Talibã, para ajudar a promover ordem, né, e vender essa imagem de um Talibã mais aceitável, e a mesma coisa com relação a tropas chinesas. Existe essa possibilidade, não? Acho pouco provável. Eu acho que o diálogo do Talibã com a China, que já está acontecendo, só para dar um exemplo, no mês de julho, o chanceler chinês recebeu um representante do Talibã em Pequim. Ou seja, esse diálogo já está ocorrendo e não há dúvida, aliás, é uma tendência, né, Carla, no cenário internacional. Pontos dos quais os Estados Unidos saem, entra a influência chinesa. É uma realidade do momento histórico que a gente vive. E também não acredito que os russos enviem tropas ou algum tipo de ajuda mais evidente para o Afeganistão. O que eu acredito que os russos podem fazer é reforçar sua presença militar em países aliados de Moscou que estão naquela região na fronteira, justamente para evitar o chamado contágio, né, de que setores mais extremistas do Talibã possam entrar em território de países daquela região que são aliados da Rússia, como é o caso, por exemplo, do Uzbequistão e do Tajiquistão. Mas eu não acho que também, do ponto de vista de países ocidentais, haja interesse ou vontade estratégica de levar tropas novamente para aquela região, a menos, claro, que haja um quadro bastante trágico. Mas esse é um momento que a gente ainda tem que aguardar, mas eu diria que, num primeiro momento, a tendência não é de uma nova intervenção militar naquela região. Pois é, e a gente observa um país que nesse momento não tem presente e olha para frente e não enxerga futuro algum, né, Jaime, em meio a toda essa confusão. Jaime Spitskovski, integrante do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, colunista do jornal Folha de São Paulo, conversando conosco nessa terça-feira, dando uma aula, na verdade. Muito obrigada, viu, Jaime? Dá um beijo nas crianças, né, em todos os cachorros, porque a gente aqui também adora. Eu que agradeço e eles também mandam aí saudações. Até a próxima.